Deixa eu trazer algumas atualizações. O Cruzeiro busca até 5 reforços para o meio do ano, um lateral esquerdo, um zagueiro, um goleiro, um volante e um ponta. Esqueçam o Luiz Henrique no Cruzeiro, tá? Luiz Henrique é um nome é uma carta fora do baralho, jogador considerado muito caro, 40 milhões de euros. A ideia do Cruzeiro é investir dinheiro, mas não mais do que 10 milhões de euros por reforço. E alguém que se encaixa nesse valor e para a posição de ponta é o Luiz Araújo, atleta que pertence ao Flamengo, enquanto o Leonardo Jardim era técnico do Cruzeiro, um sonho do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim foi embora, está trabalhando com o Luiz Araújo no Flamengo, e agora quem quer o Luiz Araújo é o Cruzeiro. Na última janela de transferências, que fechou em 3 de março, o Cruzeiro e o Atlético fizeram propostas oficiais pelo Luiz Araújo. As propostas foram de 6 milhões de euros, e o Flamengo disse não para as duas. O jogador havia sido comprado do Atlanta United por 9 milhões de euros. Só para completar, essa pessoa que me falou, com quem eu conversei, garantiu que Cruzeiro e Atlético farão uma nova investida, tá? A promessa dos dois, depois do não do Flamengo no início do ano, é de que eles vão subir essa oferta. Resta saber como é que o Flamengo vai lidar com essa nova oferta, tá bom? Qual a novidade do maior de Minas, Nicola Cabuloso? A gente estava falando agora a respeito do Luiz Araújo, né? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica ou pontual, me perguntem que eu posso falar. Posso contar também sobre o Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro. A rede de supermercados BH, que tem ele como dono, faturou na temporada passada 25 bilhões e 700 milhões de reais. Só é importante destacar que esse valor é bruto. O líquido ficou para o Pedro BH e para os seus sócios algo na casa dos 800 milhões de reais. Se a gente levar em consideração que a fortuna estimada do Pedro BH já era de 8 bilhões e meio de reais, a gente está falando de alguém que hoje tem um patrimônio estimado em mais de 9 bilhões de reais. Ah, Nicola, mas ele colocou 279 milhões de reais no Cruzeiro, é verdade, colocou mesmo. E é possível que continue colocando, porque não parece haver muito problema financeiro para ele. O Dalmo Oliveira, boa noite, Nicola, tudo bem? Tem chance de o Gabriel Barbosa jogar com Arthur Jorge ano que vem? E o Luiz Araújo, tem chance de vir para o meu Cruzeiro? Estava falando sobre o Luiz Araújo, né? A verdade é que o Flamengo não tem muita intenção em vendê-lo. Nos 2 últimos jogos, inclusive, o Luiz foi titular, sob o comando do Leonardo Jardim. Vai depender muito de como o Arthur Jorge, não, como o Luiz Araújo estiver jogando até a pausa para a Copa do Mundo. Sobre a situação do Gabriel Barbosa, não há problema entre o Gabigol e o Arthur Jorge. Ele sai do Cruzeiro por causa do Tite. O Tite foi contratado e Gabigol e Tite se odeiam, se detestam. E ele é emprestado para o Santos. No Santos, o Santos paga 1.200.000 por mês do salário dele. O Cruzeiro arca com mais de 2 milhões. O pacote Gabigol por mês é superior a 3 milhões de reais mensais, tá? Enfim, se o Santos não quiser comprá-lo, é natural que o Gabigol volte e o Cruzeiro precise encontrar uma solução para ele. Mas isso é tema para a próxima temporada, né? O Jailson Mendes, novidades de saídas e chegadas no Cruzeiro. Sobre chegadas, eu falei, são 5 as posições pretendidas. Sobre saídas, há a intenção de negociar o Wallace, volante de 31 anos, e o William, lateral direito de 31 anos. O Wallace hoje interessa ao Santos. O Alexandre Matos, que foi quem o contratou na época do Cruzeiro, está no Santos e pretende levá-lo. O problema é que o Wallace custa mais de 1.200.000 reais por mês. Outra possibilidade de saída a do William, chegaram a dizer que o Wallace e o William interessariam ao América do México, do André Jardine. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Jardine e a pessoa disse, Nicola, nem se fala em reforços, momento super decisivo da temporada. No domingo, a América faz o jogo de volta das quartas de final, empatou em casa em 3-3, e se perder, existe até a possibilidade de quererem mandar o Jardim embora, enfim, não é hora de falar sobre reforços por lá não, tá? Inclusive, nesse último jogo nesse jogo do 3-3, o Veiga e o Lima, que foram reforços contratados para essa temporada, começaram no banco de reservas. Tá? Eles acabaram entrando no decorrer da partida. O único brasileiro que foi contratado e é titular lá, ou pelo menos foi titular nesse jogo, foi o Rodrigo Dourado, que já tem mais tempo de futebol mexicano. O Ulisses perguntando se o Cruzeiro abriu conversas com o Ederson, goleiro da seleção, que está jogando no Fenerbahçe. Quando esse boato surgiu lá atrás, o Cruzeiro desmentiu. Tá?
O goleiro que interessa ao Cruzeiro hoje é o John, que pertence ao Nottingham Forest. Ele está machucado, mas ainda que volte de lesão, imagino que não vá ser titular. A ideia do Nottingham Forest é pelo menos recuperar os 8 milhões de euros que haviam sido investidos. O Elvio Gonçalves. Nicola, será que rolaria uma troca entre Luiz Henrique por Christian mais Jonathan Jesus mais dinheiro? O Cruzeiro já descartou a contratação do Luiz Henrique por entender que esses 40 milhões de euros são um custo muito alto. Mas aí só uma curiosidade, 3 jogadores do Cruzeiro foram pretendidos recentemente pelo Zenit. O Jonathan Jesus, que recebeu proposta de 11 milhões de euros, o empresário dele, inclusive, me falou que é grande a chance dele ir para a Europa na metade do ano. O Matheus Pereira, que por muito pouco não se mudou para o Zenit, vocês vão lembrar que no começo do ano passado ele só não foi porque na última hora a esposa dele, que estava grávida, falou: se você for, você vai sozinho. E o outro, Christian, que também é outro alvo do Zenit, tá? Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro já em Salvador, viagem emendada, deixou o Chile após o empate diante da equipe da Católica. A situação no grupo D da Copa Libertadores ficando aí para as 2 últimas rodadas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E o Cruzeiro, então, já em Salvador, se concentrando para o jogo de sábado. O Cruzeiro terminou aí o jogo na madrugada de quinta-feira, porque o horário foi muito tarde, teve campo molhado e tudo que todo mundo acompanhou, mas é sem tempo aí para recuperação. Tem um treinamento nesta sexta-feira e o Cruzeiro em campo já no sábado, às 9 horas da noite. Estaremos lá na Fonte Nova para contar tudo de Bahia e Cruzeiro. É jogo para o Cruzeiro buscar reabilitação, já que na última partida do Brasileirão tropeçou, perdeu, quem dera se fosse empate, perdeu para o Atlético Mineiro, o time comandado por Arthur Jorge. Sobre a Copa Libertadores, o Cruzeiro vai até Buenos Aires para pelo menos empatar, porque senão vai depender de uma não vitória da Católica diante do Barcelona. O detalhe é que o jogo com o Boca será no dia 19, uma terça-feira, e a Católica recebe o Barcelona no dia 21, uma quinta-feira. E o cenário é o seguinte: com uma vitória diante do Boca, o Cruzeiro estará classificado antecipadamente para as oitavas de final. Com o empate, o Cruzeiro só depende dele na última rodada diante do Barcelona. Se o Cruzeiro perder para o Boca, o Cruzeiro vai ter que torcer para que a Católica não vença o Barcelona. Porque se a Católica vence o Barcelona, o Cruzeiro já não ultrapassaria a Católica. E aí dependeria de um tropeço do Boca diante da equipe da Católica na última rodada, esse jogo na Bombonera. Então, a situação ela pode ficar bem complicada em caso de derrota na Argentina. Agora, o empate também não é um cenário tão ruim assim para o Boca, que dependeria na última rodada de uma vitória simples diante da Católica para pelo menos buscar a classificação. Vamos acompanhar. O fato é que todo mundo já está bastante preocupado, principalmente com o que a arbitragem vem fazendo, e até então não temos, até pedimos, mas não tem uma posição pública assim do Cruzeiro sobre a questão de arbitragem na Conmebol. Fato é que o que aconteceu lá em Santiago, obviamente, não agradou ninguém do Cruzeiro, e o próprio Lucas Romero, capitão, falou abertamente sobre isso. Vamos ver o que o Cruzeiro terá nesse jogo diante da equipe do Bahia. O Bruno Rodrigues ainda não volta. O Bruno Rodrigues está melhor do edema que ele teve do jogo diante do Atlético Mineiro, mas não tem condição de retornar no sábado em Salvador. Lembrando que o Arthur Jorge não terá o Kaique e o Arroio, que vão cumprir suspensão. Eles até foram julgados hoje no STJD e não serão problema para a sequência. No outro sábado, diante do Palmeiras, em Barueri, os 2 atletas estarão à disposição, porque a punição ali ficou apenas em cumprir o jogo da suspensão automática quando um atleta é expulso. Para a vaga do Kaique, fica a expectativa quanto ao aproveitamento de Cauã Moraes na lateral esquerda. O Fagner foi titular
contra a Católica. Vamos ver se será mantido. A outra opção é o William, ou correndo por fora, o Japa, para fazer uma lateral esquerda. O Japa que até ficou fora do banco diante da equipe da Católica lá na Claro Arena, em Santiago. E a outra mudança, que será obrigado a fazer o Arthur Jorge, é quem começa na vaga do Arroio. Como ainda não tem o Bruno Rodrigues, vamos ver o que o Arthur Jorge vai escolher para este compromisso, para começar ali na beirada. Ele que tem o próprio Kenji, que entrou diante da Católica, tem o Sinisterra, tem o Wanderson, tem o Neisser para fazer uma dupla com o Caio. É aguardar. E outra questão é, o Cruzeiro jogou no sábado, na quarta e volta a jogar no sábado. E tem jogo na terça. Então, a questão de desgaste, ela vai impactar nos 11 iniciais do técnico Arthur Jorge? O melhor é aguardar. Arbitragem definida. A gente vem falando sobre arbitragem toda vez e é chato. Mas sábado, muito provavelmente, o Cruzeiro pode aí ter problema com a arbitragem de novo. É porque Rodrigo José Pereira de Lima, ele é de Pernambuco, ele será o árbitro na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Ele apitou a derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, teve pênalti para o Atlético Paranaense. Ele apitou a derrota do Cruzeiro para o São Paulo, teve pênalti para o São Paulo. O Cruzeiro segue aceitando essas escalas. E para a Copa do Brasil, Bruno Arleu Araújo. A CBF também definiu que ele será o árbitro no duelo de terça-feira, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para a gente fechar, muita gente me perguntou sobre o zagueiro Pedrão. O Pedrão estava emprestado ao Pafos do Chipre, só que ele teve uma lesão grave no joelho. No ano passado, ele passou por cirurgia, já se recuperou e na janela do meio do ano uma tendência aí de ser reemprestado ou negociado. O Pedrão já está liberado pelo departamento médico, não será aproveitado no elenco profissional do Cruzeiro, então o atleta deve ser emprestado mais uma vez. O garoto que tem 22 anos e é cria da base do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.